Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, se cuidando bastante. Hoje, aula relativa ao dia 25 de setembro, aula de matemática, e nós vamos ver assunto novo, operações com números racionais, adição e subtração de frações. Você pode acompanhar o assunto a partir da página 23 do livro, e lá tem a história do Arthur, que convidou alguns amigos para lanchar em casa, e a mãe dele fez suco em 2 jarras. Ao final, uma jarra terminou com 2/5 do suco, a outra com 1/5, e ele colocou as duas quantidades na mesma jarra para diminuir, o espaço usado na geladeira. Então a gente vê ali 2/5, que é a fração da primeira jarra, mais 1/5, que é a fração da segunda jarra, resulta em 3/5. Quando é assim, é bem simples, a gente só repete o denominador e soma. No slide seguinte a gente vê que ao adicionarmos frações com o mesmo denominador, somamos os numeradores e conservamos o denominador. Mesma coisa que dizer, se o denominador é igual, some normalmente. Essa mesma regra vai valer para a subtração, a gente vai ver lá na frente. Aí nós temos 3 exemplos, 1/8 mais 7/8, que é igual a 8/8. O exemplo seguinte, nós temos 1/10 mais 3/10 mais 2/10, que é igual a 6/10. E por fim, 2/3 mais 2/3, que é igual a 4/3. Lembrando que não existe fração com denominador zero. No slide seguinte, ainda relativo à história do Arthur, em outra vez a mãe dele fez suco e sobrou metade de uma jarra. E na outra jarra sobrou 1/3. Depois disso ele resolveu fazer a mesma coisa, colocar a mesma quantidade numa jarra só. E aí a gente tem a fração 1/2 mais 1/3. O que a gente faz quando é assim? Está ali o ponto de interrogação. Bem, nesse caso a gente precisa encontrar frações equivalentes. Então, a gente, no slide seguinte, vê como que procede, Então está ali a jarra relativa a 1/2, a outra relativa a 1/3 e as frações equivalentes. 1/2 pode ser 2/4, 3/6, 4/8, 5/10. E 1/3 pode ser 2/6, 3/9, 4/12 e 15/12. Então a gente, no slide seguinte, destaca aqui, 3/6 e 2/6, onde o 3/6 é 1/2 e o 2/6 é 1/3. E agora a gente vai para o slide seguinte, que tem a operação, que é 1/2 mais 1/3 é igual a 3/6, substituto do 1/2, 2/6, substitutos do 1/3, e o resultado é 5/6. 2 mais 3 dá 5, simples assim. Agora que está no mesmo denominador, é só somar e repetir o denominador. E lá na página 25 a gente vê frações maiores que um número inteiro. Luana gosta de brigadeiros e aprendeu a fazer uma receita com mandioca. E olha lá os ingredientes. Nós temos 3 3/4 xícaras de mandioca cozida, 5 colheres de margarina, 25 colheres de sopa de açúcar, 2/5 xícara de leite em pó, 7,5 colheres de chocolate em pó, 12,5 colheres de chocolate granulado. Então, a gente observa que aí tem números mistos, Números que contêm partes inteiras e contêm frações. É o caso da mandioca. No slide seguinte a gente vê lá como que ficou. Então a representação fica as 3 xícaras cheias e a última xícara tem 3/4 da capacidade. Então são 3 xícaras inteiras e mais 3/4 de outra. Representada ali embaixo na operação, 4/4 mais 4/4 mais 4/4 mais 3/4, que é a mesma coisa que 15/4, ou 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 3/4, ou 3 mais 3/4, e por fim a forma do número misto ali, 3 e 3/4, ali no final da linha. O número 3 e 3/4 representa a forma mista da fração 15/4. É uma fração onde o número é maior que um inteiro, é maior que uma fração, Ela não é uma fração abaixo de inteiros, que é como a gente costuma ver. Por isso o uso de número misto, 3 e 3/4. E agora na página 27, uma nova situação. Aqui a gente vai ver a subtração de frações. E conta a história da Michelle, que percorre 2/7 do caminho a pé para a escola e 5/7 de ônibus. A diferença entre essas duas frações será 5/7 menos 2/7. Repete a fração sétimos, 5 menos 2 dá 3, resultado é
3/7. Ainda na página 27, no slide seguinte, a gente vê a história da Jaqueline, a goleira do time de handebol da escola. Ela jogou um campeonato onde não teve empates, só vitórias e derrotas. E a fração que representa o total de vitórias é 7/9, e a que representa de jogos disputados por ela, 2/9. A diferença entre essas duas frações será 7/9 mais 2/9, repete o denominador nono, 7 menos 2 dá 5. E agora vamos para exercícios das operações com racionais. Aqui eu separei o exercício 14, página 33. Temos aí o item A e C, os outros itens fica para você fazer. Aqui no nosso quadro verde, vamos resolver primeiro 4/7 menos 1/2 mais 2. Aqui, entre 2 e 7, o denominador comum é 14. Então todo mundo vai para o denominador 14. Fica 8/14 menos 7/14. O primeiro foi multiplicado por 2, né? 4 vezes 2 dá 8. E 7 vezes 2, 14. O segundo, 1/2, foi multiplicado por 7, né? 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. E o último foi multiplicado por 14 mesmo. 2 vezes 14 dá 28. E 1 vezes 14 dá 14. O 1 é o denominador do 2. Quando não tem nada ali, tem 1. Aí repete o 14, fica 8 menos 7 mais 28. E no slide seguinte, a resposta que é 1 mais 28 sobre 14, que dá 29/14. Letra C. 3/2 menos 1/2 mais 5/6, entre parênteses. Todo mundo vai para o denominador 6. O 3/2 foi multiplicado por 3, aí fica 9/6. O 1/2 foi multiplicado por 3 também, fica 3/6. A soma dentro do parênteses, a gente vê no slide seguinte, é 8/6. E a subtração 9/6 menos 8/6 no slide seguinte fica 1/6. Não é difícil, talvez um pouquinho trabalhoso para encontrar as frações equivalentes, mas você encontrando ela consegue fazer qualquer operação com frações. Então eu peço aí para você que resolva os exercícios da página 29 e 30, páginas 33 e 34, não são complicados, sexto ano, espero que você consiga fazer corretamente os exercícios, a gente vai ter uma aula só para a resolução deles, não se preocupe, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano, hashtag sextou, uhul! Estamos aqui na nossa aula de sexta-feira. Você está desesperado para chegar logo no sábado, mas isso vai acontecer, lógico, quando terminar a nossa sexta-feira, beleza? Bem, na nossa aula anterior nós falamos sobre os mapas conceituais. Hoje nós vamos falar sobre os sujeitos. Hoje nós vamos conhecer dois tipos mais de sujeito: o indeterminado, o oculto e também a oração sem sujeito. Beleza? Sem mais delongas, vamos para nossas atividades e aí vamos falar sobre esse assunto de hoje, tudo bem? Vamos lá! Começar a nossa aula corrigindo. Observe aí, gente. Lembra que eu falei na aula anterior que ela não segue ali uma estrutura única? Então aí é o exemplo que você vê aí desse mapa conceitual aí. Fala da música e aí vem, tem vários gêneros, aí é cantada em vários meios, é também feita pela voz ou instrumentos musicais, é também uma arte, é composta por melodia, harmonia e ritmo. Aí vem, será influente no comportamento de pessoas, será também útil no mercado de trabalho, será também acessível a todos, será saudável e será um meio para a revolução. Certo? Aí diz assim, que elementos gráficos são utilizados nesse mapa conceitual. São utilizados o quê? Setas, círculos, retângulos em sua estruturas. Se você não conhece retângulos ou círculos, pelo amor do cabrito. Vamos lá. Qual é o tema central desse mapa conceitual? Qual é o tema central, gente? É a música, né? Como ele está identificado, ele está ali no destaque. Está até dentro do círculo, né? Onde todas as setas se originam. Além disso, a palavra música foi inserida dentro de um círculo, diferentemente dos outros elementos. Vamos lá.
Número 6 aí está dizendo aí, ó. Segundo o mapa, o que é música? Música é encontrada em vários meios, feita pela voz. Aí você vai naquela seta lá que ele está dizendo é. Aí você coloca aí tudinho aí, ó. Mas pela voz, instrumentos musicais, é uma arte composta por melodia, harmonia e ritmo. Aí o mapa conceitual afirma que música tem vários gêneros. Quais são eles? Aí você pode colocar, essas são só umas sugestões, tá? Ah, professor, eu quero colocar só um. Pode? Pode. Você pode colocar mais também, por favor. Certo? Vamos continuando. Essa letra aí, ele está pedindo para você sintetizar e organizar as informações do texto lido. Para isso, complete os espaços abaixo. Então ele está dizendo assim, a música, que é o tema central, é a combinação de sons, silêncio, aí também melodia, aí vem é composta por harmonia e ritmo. Aí se liga na seta abaixo que diz é uma sobreposição de notas que servem de base para a melodia, é a voz principal do som, aquilo que pode ser cantado e também a marcação de um tempo de música. Então, ou seja, ali está o ritmo. Ó. Ritmo é marcação de tempo de música. A harmonia é uma sobreposição de notas que servem na base de melodia. E a melodia é o principal som, aquilo que pode ser cantado. E aí complete o quadro, comparando o texto informativo com o mapa conceitual. O texto informativo diz aí qual é o título, qual é a música. No mapa conceitual, na linguagem, diz aí figuras geométricas, setas e palavras. Aí na apresentação, aí no mapa conceitual diz predomina esquemas e figuras. E a finalidade. O texto informativo diz assim, definir detalhadamente o conceito de música. No mapa conceitual, organizar conceitos e finalidades em torno do tema central. Vamos conhecer agora o sujeito indeterminado e o sujeito oculto. Vamos lá. Uma oração apresenta o sujeito indeterminado quando não é possível identificar quem é o responsável pela ação expressa no predicado. Isso ocorre, por exemplo, quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não há um sujeito expresso ou identificável pelo contexto. Gente, se liga nisso daí, tá? Muita gente às vezes se confundem entre o sujeito indeterminado e o sujeito oculto. Então, se liga nessas dicas aí. Observe. Construíram uma grande rodovia logo em frente. Outra possibilidade de ocorrência do sujeito indeterminado é quando o verbo na terceira pessoa do singular está acompanhado pelo pronome oblíquo se, de modo a se tornar verbo impessoal. Ou seja, precisa-se de ferramentas para construir uma casa. Se você tirar esse se e colocar lá a pessoa, ele precisa de ferramentas, então esse aí é um sujeito indeterminado. Ou vou ali para outra frase, construíram. Se você colocar ali também, eles, no caso da terceira pessoa do plural, eles construíram uma grande rodovia, que é o que está dizendo ali no segundo parágrafo, você vai conseguir identificar que é o sujeito indeterminado, certo? Não confunda sujeito oculto com indeterminado. No primeiro caso,
o sujeito não está expresso, mas é identificado. Quem fala, com quem se fala ou sobre quem se fala. No segundo, não há informação exata quem é o sujeito, certo? Nas situações em que o verbo está na terceira pessoa do plural, é importante identificar se ele é o sujeito oculto ou indeterminado, certo, turma? Se você encontrou na terceira pessoa, você já consegue identificar que ele é sujeito indeterminado. O sujeito oculto, normalmente ele pode ser outras pessoas do verbo. Eu, tu, nós, vós, certo? Normalmente. Vamos para a oração sem sujeito? As orações, em sua maioria, são formadas por dois blocos, sujeito e o predicado. No entanto, existem ações impessoais, isto é, quando não há algo ou alguém considerado responsável por elas. Nesses casos, temos uma oração sem sujeito. As orações sem sujeitos ocorrem quando o verbo inicia um fenômeno da natureza. Aí vem chover, nevar, fazer calor ou frio, amanhecer, anoitecer, etc. Tudo que se relaciona a fenômeno da natureza, certo? Quando os verbos verbos fazer e haver indicam tempo passado, certo? Havia tanto tempo que eu não via os meus amigos. Então, ou seja, isso aí já tem a questão do verbo, da oração sem sujeito. Quando o verbo haver indica existência. Há algum problema em eu fazer essa atividade? Se eu trocar isso daí, se há, o verbo haver, existe algum problema de eu fazer essa atividade? Então, isso também é uma oração sem sujeito, certo? Observação: nos casos do verbo haver é impessoal, ele pode ser substituído pelo existir. Verbo haver, nesses casos, não tem sujeito, ao contrário de existir, em que é o sujeito indeterminado. Se liga nisso daí, gente. Ou seja, o verbo haver, ele pode ser trocado pelo existir, que vai ficar uma oração sem sujeito. Não é no caso do existir, tá? O existir já seria no caso de sujeito indeterminado. Deu para compreender? Então, oração sem sujeito, ela pode ser na questão do fenômeno da natureza, do verbo fazer e haver, certo? Principalmente na questão do haver, tá bom? Na questão do sujeito oculto, como eu disse para vocês, ele não vai estar identificado na frase. Porém, dificilmente ele não vai estar na terceira pessoa, tanto do singular como na terceira pessoa do plural. Estando na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, ele se torna um sujeito indeterminado. Certo? Então é isso, turma. Faça as atividades que começam na página 52 até a página 53. Certo, turma? Então vamos para a mensagem. A mensagem de hoje vem de Gloria Steinem, que é uma jornalista estadunidense, que ela diz assim: sonhar, afinal, é uma forma de planejamento. Então é isso, turma. Vamos finalizando. Um abraço virtual para você, bom final de semana, até a próxima, tchau, tchau. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja todo mundo bem, se cuidando bastante. Hoje, aula de empreendedorismo, relativa ao dia 25 de setembro, e hoje nós vamos falar sobre montando um plano de ação. Esse daí é o encontro 11, você pode acompanhar nas páginas 26 e 27 do livro. E se precisar, pausa o vídeo, leia a história, para daqui a pouco a gente conversar sobre ela. Espero que tenha lido. O que fica compreendido nessa história? O João está se preparando para a maratoninha de Yagan e nesse momento está traçando seu plano de ação. Ele quer correr 300 metros em 1 minuto para ser campeão da corrida. Vimos na história várias atividades diárias para até 2 dias antes da competição, horário de refeição e treinos. E as atividades diárias incluíam caminhadas, alongamentos
e exercícios com peso. Mas também vemos que há um momento de relaxamento muscular e refeições balanceadas. Por fim, João se imagina sendo campeão da corrida. Então observe aí que o João não está apenas treinando pesado, é importante também ter descanso. Então, para todo mundo que tem ali a sua meta, quer atingir um objetivo, então entenda que você tem que ter um momento de estresse, tem que ter aquele momento que você está enfrentando a dificuldade, mas você tem que ter um momento em que você descansa um pouquinho, que você para, senão a máquina não aguenta. Gente, espero que vocês estejam se espelhando nesse rapaz para conseguir os seus objetivos também. E espero que você possa ir lá na página 58 do livro didático e resolver as atividades que lá tem, né? Vai ser cobrado lá no futuro por essas atividades bimestrais que vocês sempre acham lá no portal. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. Aula de hoje referente ao dia 25 de setembro de 2020, onde a gente vai dar continuidade à questão das máscaras que a gente iniciou na aula da semana passada, né? Onde nós falamos da importância da máscara, como ela surgiu no contexto artístico, e hoje a gente vai fazer uma continuação desse contexto, tá? Que compreende as páginas 23 a 24 do seu livro didático. Então eu convido você para pegar o seu livro didático, abrir esse livro didático nas páginas 23 e 24, que o contexto da aula de hoje vai ser referente a um contexto prático que compreende a utilização das máscaras, né? Da visibilidade das máscaras que a gente conversou no teatro grego, certo? Então olha só, na aula de hoje especificamente eu vou fazer um passo a passo de como nós confeccionarmos as nossas próprias máscaras, tá? É uma atividade prática que a gente vai executar aí na sua casa, certo? Então eu vou ensinar vocês o passo a passo de como realizar a sua própria máscara para você futuramente utilizar em teatro, utilizar em alguma atividade, utilizar até mesmo na brincadeira aí na sua casa, com seus familiares, numa festividade, numa festa fantasia e até mesmo no teatro aqui na escola. Então como a gente pode confeccionar a nossa própria máscara? A gente vai utilizar uma técnica que está aí no livro didático de vocês, tá? Na página de número 40 na página de número 23 e 24 do seu livro didático, tá? Então a gente vai utilizar um passo a passo, eu vou complementar algumas questões na página 23 e 24 do seu livro didático sobre o passo a passo dessa confecção da máscara. Então, para a gente fazer a nossa própria máscara, a gente vai precisar de bexigas, ou seja, balões, tá? Eu vou precisar apenas de um balão grande, você vai pegar um balão grande, você vai precisar de folhas de jornal, que eu vou ensinar vocês a trabalhar com jornal, você vai precisar de canetinhas, tá? Caneta qualquer, você vai precisar também de tinta guache e objetos diversos, lã, barbante, outros materiais recicláveis para a gente fazer uma adaptação nas nossas máscaras. Mas os materiais principais para a nossa máscara vai ser um balão, jornal, cola branca, tá? Tinta guache e canetinhas, tudo bem? Então junte esse material, recolha, separe todo esse material, tá? E vamos acompanhar o próximo passo para a realização da nossa máscara. Aqui eu tenho uma imagem de como seria a realização dessa máscara e a gente vai acompanhar de pouquinho até o resultado final. Como fazer? A gente vai primeiro pegar uma bexiga, tá? A minha bexiga aqui já está seca, porque foi a bexiga que eu utilizei para fazer a minha máscara. Você vai encher a bexiga até inflar, até ficar no tamanho que você acha interessante para fazer o molde da máscara, certo? Então você vai encher, como mostra a figura do livro de vocês, que eu apresento aqui, tá? Até o tamanho que você deseja que vai ser a sua máscara, ok? Então vai inflar vai inflar o balão, vai amarrar o balão e vai ficar uma bexiga cheia. Depois o que você vai fazer? Você vai pegar folhas de jornal e cortar elas em quadradinhos basicamente assim, ó.
tá? E um tamanho mais acessível, tá? Vai recortar, eu vou pegar aqui um pouquinho, tá? Aqui eu tenho um pedaço, já uma metade de balão cheio e colado. Se você puder observar, eu vou trazer aqui próximo da câmera para vocês, quadradinhos de jornal, tá? Eu trabalhei com revista, tá? Mas é melhor você trabalhar com jornal, porque ele é mais maleável. Eu fiz de revista, mas eu sofri um pouquinho para realizar esse contexto, tá? Então faz quadradinhos de jornal, vários pedacinhos de jornal e separa. O que você vai fazer depois? Você vai encher a bexiga, vai passar cola na bexiga e vai começar a colar o jornal na bexiga, até a bexiga ficar toda preenchida de jornal, tá? Como eu tenho aqui na imagem de cima, ó, uma bexiga toda feita com jornal, certo? A bexiga vai ficar toda coberta de jornal e vai ficar basicamente assim, ó, tá? Toda cobrida de jornal. Aí você vai deixar secar esse jornal, vai deixar essa bexiga secar basicamente por um dia, tá? Porque precisa secar toda a cola, não tem nenhum vestígio de cola molhada ainda. Então você pode deixar o dia todinho ela secar. A minha eu deixei secando por volta de 2 dias, tá? Eu passei uma segunda camada de revista para ela ficar mais dura e mais rígida, como eu tenho aqui, certo? Depois disso você vai fazer o quê? Quando tiver tudo sequinho, você vai fazer um furinho na bexiga até a bexiga secar, né? A bexiga vai ficar desse jeito e você vai ter agora uma bola de jornal, ou seja, uma bexiga de jornal. Tá? Depois que eu tiver essa bexiga de jornal, o que eu vou fazer? Vou dividir essa bexiga de jornal em 2 bandas, em 2 metades. Então vai ficar uma metade, olha só aqui, ó, tá? Isso aqui já foi uma metade que eu fiz. E a outra metade eu utilizei para me fazer a minha máscara, tá? Aqui, ó, outra metade que eu utilizei e uma metade que eu deixei para mostrar para vocês, tá? Então, olha só. Enchi a bexiga, fiz a colagem dos jornais na minha bexiga, deixei secar por basicamente um dia, né? E cortei em 2 metades, virou 2 projetos de máscara, olha só, tá? Aqui basicamente eu só tenho o balão, que agora eu vou modelar a minha máscara, né? Então, com o auxílio de uma tesoura, você vai modelar a máscara do tamanho que você quer, né? Do tamanho que você achar que vai ficar interessante para o seu rosto. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ficou muito grande para o meu rosto, então eu fui fazendo ajuste com uma tesoura, diminuindo até ficar no tamanho que eu achava desejável para o meu projeto de máscara. Depois disso, eu pintei toda a base da minha máscara com tinta guache branca, tá? Para permitir que eu conseguisse fazer os olhos, fazer a boca e fazer os outros detalhes da minha máscara, certo? Depois desse passo, tá? A gente vai para o segundo passo, que é a pintura e a modelagem da máscara. Pintei toda de branco, fiz a modelagem, cortando os espaços que eu achei que sobraram, né? Basicamente eu trouxe até uma tira para mostrar para vocês, as tiras que eu fiz recorte, na banda que eu utilizei para fazer a minha máscara. E como resultado final eu tive essa máscara, tá? Eu pintei ela de branco, depois eu vim passando a tinta preta, para trazer a máscara que eu queria, né? Eu fiz algumas pesquisas, eu vi algumas ideias de máscaras e trouxe e confeccionei essa máscara para vocês verem como é muito fácil a gente conseguir confeccionar uma máscara utilizando apenas jornais, né? Esse foi um modelo de máscara que eu quis representar, mas eu também posso abusar da criatividade e realizar outro tipo de máscara. Então essa foi uma máscara feita com essa técnica que eu acabei de ensinar para vocês, mostrar, né? Depois da pintura eu abri os olhos na minha máscara, você pode observar que tem uma abertura, tá? Dos olhos. Aí eu achei interessante abrir uma boca para poder mostrar e ter para vocês agora uma máscara. Observe que aqui atrás, ó, também tá só a abertura do jornal, tá? É interessante. Se você quiser pintar aqui o lado de dentro, pode ficar à vontade. Pintou o lado de fora, olha só, eu fiz aqui uma máscara, fiz alguns detalhes aqui em cima para ficar um contexto diferente, um contexto divertido. Eu também trouxe um outro tipo de máscara para mostrar para vocês. Esse é um modelo de máscara africana, tá? Ele já era uma máscara que já estava pronta, já foi modelada. Eu ia fazer a outra metade do balão, aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu vou tentar reproduzir essa máscara agora nessa metade de balão, tá?
E aí eu utilizei uma pintura, utilizei todo um contexto para mostrar para vocês como é fácil a gente fazer uma máscara e se divertir aí para essas atividades que nós tivemos na escola e para os outros pontos que nós tivemos na escola para utilizar a máscara, tá? Então aqui eu tenho uma ideia de máscara, aqui eu tenho uma segunda ideia de máscara que foi feita com um jornal, tá? E a gente pode se divertir e trabalhar esse contexto prático da criação de máscaras aí com materiais muito acessível e muito fácil de fazer aí próximo da nossa casa. Tá? Então esse é o contexto da aula de hoje, né? Nós temos aí o passo a passo da utilização das máscaras aí no seu livro didático e eu também trouxe aqui algumas colaborações para fomentar a confecção da sua máscara aí da sua casa. Então essa vai ser a atividade dessa semana: confeccionar uma máscara utilizando balão, jornal, tinta guache e cola, né? Então se divirta, faça a sua máscara e terminando a máscara, fotografa e envia aqui para a escola que eu quero acompanhar qual foi a sua ideia, qual foi a sua visão de máscara que você teve ao realizar essa atividade. Então terminou a atividade, manda a foto da máscara para mim que eu quero acompanhar todo esse processo, certo? Estou morrendo de saudade de vocês, eu queria fazer essa atividade prática aqui na sala de aula junto com vocês, que a gente ia se divertir muito, ia dar muitas risadas, ia fazer trabalhos belos e lindos com esses materiais fáceis para a gente fazer nosso dia a dia. Por hoje vamos ficar por aqui, tá? Beijinhos e abraços, te espero no Plantão Tira Dúvidas. E até a semana que vem. Tchau, tchau!